Vamos falar de Vasco. Vamos dar um papo reto para finalizar as comemorações da exposta histórica. Hoje é dia do jornalista também. Vamos falar dos desafios que é cobrir os gigantes da colina e os preparativos para o jogo de domingo que vem, às 4 da tarde, em São Januário, contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E como eu falei, domingo que vem às 4 da tarde a bola rola. E como vai rolar em São Januário? Vasco e Grêmio. Eu sei que todo mundo está preocupado. Estreia do Campeonato Brasileiro. Bom, inclusive, ano passado, na estreia, vencendo o Atlético Mineiro fora de casa, nos deu uma ilusão que o Vasco não teria grandes dores de cabeça para um Brasileirão. Acabou sendo ao contrário. Inclusive, o Palmeiras, que era o atual campeão, continua sendo o atual campeão. O Vasco empatou em 2-2. Deu isso que seria. O Vasco chegou até a abrir 2-0 com gols do Pedro Raul e do Gabriel Peck. Mas cedeu o empate. E depois empatou com o Fluminense. Curiosamente, o Fluminense também é adversário na terceira rodada esse ano. E depois dali foram derrotas seguidas. Chegando a... O Vasco chegou até estar na lanterna da competição. E o Ramon Dias só chegou na penúltima rodada do turno, que foi a vitória sobre o Grêmio, o adversário da estreia desse ano. 1-0 gol do Vigete. Dali o Vasco arrancou, fazendo a campanha 17 no retorno, que salvou o Vasco do rebaixamento. Mas a gente, apesar de a torcida estar preocupada com o Campeonato Brasileiro, devido à eliminação para o Nova Iguaçu, eu levo para um outro ponto, que o Vasco, quando jogou clássicos no Carioca, não perdeu. Empatou 2, sendo que um merecia ter vencido, que foi contra o Fluminense. Contra o Flamengo foi equilibrado, podia ter vencido 2 gols em cima da linha, tirado pelo Léo Pereira. Eu podia ter perdido também, do Gabigol ter perdido pênalti. E a Vastetê, eu acho que ela monetiza, ela chama atenção. Que ano? Apocalipse. Inclusive tem um torcedor aí com o nome de filme estrelado pelo Sylvester Stallone, que um dia sim, outros não, vende terror. E agora, uma pequena parte da torcida do Vasco perdeu o senso. Não tenho essa ousadia de pedir paciência, até porque são 22 anos de pancada, mas um trabalho para o Vasco andar com as suas próprias pernas. Não tem jeito, a longo, médio prazo. Como aqui é canal de Vasco e Fórmula 1, eu sempre comparo mais ou menos com o trabalho que o Schumacher fez lá na Ferrari, que também era uma equipe que ficava, já estava anos na seca,
e precisou fazer esse trabalho de reconstrução. Até uma discussão longa entre a galera do automobilismo se o Ayrton Senna era a prioridade da Ferrari antes de Imola 94, ele teria essa paciência de fazer um trabalho a longo prazo, como o Schumacher fez. A gente nunca vai saber, mas de qualquer forma, é comparável com o Vasco. Porque o Vasco tem esse trabalho de reconstrução e não tem jeito, é a longo prazo. Até porque a gente já viu na história do futebol gastanças e depois na hora de pagar, que a conta chega, não fica bonito. O Cruzeiro, antes de ser SAF, que ganhou 2 brasileiros seguidos, quando a conta chegou, deu no que deu. Mas um torcedor aquele foca. Eu já vi algumas besteiras, por exemplo, quando veio a notícia da suspensão da base do basquete, inclusive o torcedor falando que por ele só teria futebol dentro do clube. E começar a não estar ligado pela história do Vasco da Gama, que é um clube que nasceu do Remo, já que na década de 10, década de 20, o principal esporte do Rio de Janeiro era o Remo, tanto o Flamengo, o Botafogo, e o Vasco tem nome de regatas. Como será só o futebol? Dedê, do basquete, quem abriu as portas para ele? Ele cria de onde mesmo, hein? Não, tudo bem. E agora, nas comemorações da resposta histórica, por incrível que pareça, eu vi gente falando que é mimimi, muito mimimi pro futebol. Alguém que simplesmente esquece o Vasco desde a década de 20, aquela sociedade era bem racista. E o Vasco lutou contra o sistema. Falar que é mimimi, eu acho que está torcendo para o clube errado. Porque nem liga para a história do próprio clube que diz torcer. Bom, funciona aí. E durante a semana, o Vasco anunciou novo núcleo de psicoterapia, contratando psicólogos e psiquiatras novos. E é um novo ônibus do futebol profissional. Eles reclamando, ou ironizando. O ônibus vai fazer gol, o psiquiatra vai quebrar a partida. Como se os departamentos não fossem diferentes. Eu queria saber desse pessoal se eles aceitariam, acham bonito trabalhar estrutura precária. Como se a saúde mental não fosse importante. Ainda mais num clube que sofre uma enorme pressão como o Vasco da Gama. Eu acho que tem que separar o tesouro do trigo e esse torcedor com nome de personagem americano, vai inclusive falando disso. Será que se é que ele trabalha, vai ser? Para ele a saúde mental não importa. É sempre muito difícil. É cedo que o torcedor está machucado, nós estamos machucados. São 20 anos de dor, sofrimento. Mas e justamente por ser 12, 20 anos, problemas de 20 anos, como o Pedrinho, naquela entrevista que ele mencionou, que ele está sendo cobrado de coisas que
quando ele jogava. Como se isso você resolveu no estalo de Deus. Ah, sim, gente que não quer saber se os funcionários estão em sala de dia, se não estão, se tinha jogador emprestando não dando o seu cartão de crédito para o funcionário poder comer. Então, né, aí, de gasto que não tem, desde que o time seja campeão. O futebol de hoje não tem mais espaço para isso. Ah, o rival tá ganhando. O rival, eu estava vendo a final do Carioca, estava 0-0, mas como eles já abriram 3-0 no primeiro jogo, vão ser campeões. Para chegar num patamar que eles estão agora, demorou anos. Eles tiveram essa consciência de fazer o trabalho que o Vasco está fazendo agora, muito antes do Vasco. Dá para tirar o mérito deles? Não dá. E a gente, quando a gente ganhar, que a gente vai ganhar, a gente vai saber por que está ganhando. Como eles sabem por que estão ganhando. Ah, Thiago, mas não tem jeito, cara. Ah, 77 mentiu, falando que, concordo? Nisso eles têm que ser cobrados, estão sendo cobrados. Por nós, cada entrevista seja com o Lúcio. Aliás, os americanos deveriam também fazer uma coletiva. A gente questiona o Lúcio sobre isso. Ele sai para a gente, eu não sou responsabilizado pelo que o Jorge fala, é verdade? Era mais um motivo do Jorge falar. Mas não dá para ameaçar jornalista, como aconteceu recentemente no caso do Pedrosa. E não saber separar o tijolo do trigo. Acho que está faltando isso, mais união. Todos saberem separar cada responsabilidade de cada um, aliás. Até quando que o Lúcio Barbosa vai acumular funções? Lecel, ele está sendo diretor de marketing para resolver o nome do patrocinador que o Vasco deve anunciar essa semana. São duas empresas do Ramon Pet de apostas que estão para ser o novo patrocinador master do Vasco. Ele está também resolvendo isso. E a figura central dessa administração provisória da gerência de futebol, com os coaches tanto da C7 quanto do Vasco, também na frente de negociações dessas janelas normais. Mas seja como for, torcedor, não. Apesar de a gente estar agoniado de ver o Vasco sendo campeão novamente, não tem jeito, não tem que fazer esse trabalho mesmo, não. Ah, passador de pano da satisfação. Se a satisfação está tendo esse boato, um fato, infelizmente eu não trabalho, infelizmente não, graças a Deus eu não trabalho com boato, mas tem colegas que não estão noticiando boatos por falta de notícias, de factuais, para ganhar clique, tudo mais. Que se a C7 vai vender a parte dela para não fazer o aporte
e 270 milhões previsto para setembro. Eu acho que se eles realmente entendessem vender a parte deles, não teriam investido na compra de jogadores da janela e guardado um pouco para a janela do meio do ano. Se eles quisessem realmente vender, não teriam investido, mas vamos aguardar. Seja como for, é o outro que, se fosse esse boato fosse verdade, quem fosse comprar a partir dessas sete também teria que fazer esse trabalho a longo prazo. O Cruzeiro está fazendo, o Botafogo está fazendo, o Botafogo quase começou a colher frutos ano passado. Aliás, eu acho que está colhendo, porque se for para pensar, quando eles começaram a esfriar a cabeça, anunciar que eles já esfriaram a cabeça, pegar na época que o John Texton comprou a SAF, eles estavam vindo da segunda divisão, hoje estão numa Libertadores. A gente tem que cobrar sim a evolução dessas sete, né? Eles cumprirem o que prometeram. Mas daí perdeu o senso de melhorar a estrutura, reclamar. Aliás, está tendo uma negatividade muito grande dentro do Vasco. Que qualquer coisa que era para ser positiva, estão vendo como uma parte negativa. Eu acho que quando começar todo mundo a pensar positivo, a coisa vai começar a andar. E ainda vai vamos viver ainda a boa fase dos gigantes. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E depois boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco.